Amém, que maravilha, amém. Bendito seja Deus, amém. Que bom que estamos aqui novamente. Louvado seja Deus por isso. Obrigado pela sua companhia, pela sua compreensão. Deus abençoe sua vida onde você estiver, amém. Aqui no Salmo 40, no verso 1, diz assim: esperei com paciência no Senhor, e Ele inclinou para mim e ouviu o meu clamor, ou seja, ouviu a minha oração, a minha súplica. O salmista diz assim que Deus tirou os pés dele de um chacal de lama e colocou ele sobre uma rocha. E depois Deus colocou uma canção nos seus lábios em louvores a Deus. Eu lembro que a pessoa, quando começa a ler esse salmo, eu particularmente quando começava a ler o Salmo 40, já me dava uma agonia. Eu falei, nossa Senhor, até quando eu vou esperar? Esperar. Porque quando você está na prova, quando você está na luta, quando você está sendo aperfeiçoado por Deus, você acha que sua luta nunca vai passar. Que aquele momento que você está passando, ele nunca vai acabar. Então você entra em desespero. A falta de confiança em Deus. Aí quando eu orava a Deus, que eu abria a palavra, já estava errada, né? Orava, aí abria na sorte, caía lá no Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor. Eu falava, não leio mais esse salmo. Mas a palavra estava falando para mim que Deus ia aplanar, que Deus ia arrumar, que Deus ia me colocar sobre uma rocha. E eu já estava sobre aquela rocha, só que eu não entendia. Eu já estava com os meus pés sobre a rocha. Ele ouviu a minha oração. Ele já estava me respondendo através do salmo. Ele já estava falando comigo. Mas eu não entendia, eu não compreendia a palavra à luz da verdade. Ouviu o meu clamor. Ela estava falando, eu já estou ouvindo o seu clamor, minha filha. Eu estou ouvindo a sua oração. Eu estou te tirando os seus pés desse temporal, desse lamaçal, dessa prova, dessa situação. E estou te colocando, estou te segurando, estou te sustentando com a destra da minha mão direita. E agora canta, louva. Um hino em adoração e agradecimento ao Senhor. Muitas das vezes a gente não sabe agradecer a Deus nas horas difíceis. Mas é nessas horas difíceis que o Senhor quer ouvir a nossa voz. Ele quer que nós provamos para Ele a confiança que nós temos nele. A fé que nós temos nele. A vocação que nós temos nele. A certeza verdadeiramente e confiamos nele. É aqui aonde o Senhor Deus manifesta a graça e o poder dele para ver se verdadeiramente em nós existe um espírito grato a Deus. E eu, no meu desespero, parecia que era um karma, uma cruz, o Salmo 40. Só depois que eu pude compreender, entender que Deus já estava falando comigo, Ele já estava me dizendo, estava comigo, que Ele já tinha me dado a vitória, eu só precisava ver. Você só precisa ver aquilo que Deus fez para você. Você só precisa enxergar com os olhos da fé. Você só precisa ouvir com os ouvidos da fé. O seu entendimento, a palavra de Deus diz, o que Deus preparou para você, para mim, para nós, não chegou a nenhum entendimento humano. Nenhum olho viu o que Deus preparou para você. Ninguém ouviu pronunciar. Então, a única pessoa que pode entender e compreender, ouvir, sentir e ver, é você mesmo, sou eu mesma. Para isso, nós precisamos pedir a Deus que Ele abra o nosso entendimento para entender e compreender o que Ele fez para nós. Amém? E aqui no Salmo 40, Ele fala, Ele diz, olha, e Ele colocou os meus pés sobre uma rocha e colocou um hino nos meus lábios em louvores ao Senhor.
Um novo cântico Ele colocou nos meus lábios. Olha que maravilha. Olha que bênção. Você acreditar e crer. Talvez você esteja pensando nesse momento que essa situação que você está, que alguém te colocou, ou até mesmo você escolheu, ela não tem jeito, ela não vai ter fim. Vai, se você crer, se você acreditar, se você colocar toda a sua confiança em Deus, tudo se fará novo na sua vida. Você vai viver o que Deus preparou para você. Você vai ver com seus olhos o que Deus preparou para você. Você vai ouvir os anjos pronunciar o que Deus preparou para você. Amém? Que maravilha. Porque a palavra de Deus diz que o Senhor se encarrega de trazer nas nossas vidas aquilo que está na escuridão de melhor para nós. Amém? Os tesouros encobertos, a graça encoberta na escuridão. Amém? Então, amados, não corra atrás de Jesus, da perfeita e boa vontade de Deus, porque a palavra de Deus diz que as bênçãos, elas vêm e nos seguem, não nós que temos que ficar correndo atrás de coisas e talvez Deus nem esteja. É como eu falei semana passada. Às vezes você traz uma coisa para a sua vida que Deus nem queria que você trouxesse. Porque a palavra de Deus diz, e se nós fizermos a vontade de Deus e andarmos nos caminhos do Senhor, as bênçãos viriam e nos seguiriam. Não nós que vamos correr atrás dela. Elas se convidam para fazer parte das nossas vidas. Mas se você está numa situação que você mesmo se colocou ou está vivendo, confia e acredita que Deus vai mudar essa situação por amor a Ele mesmo. Por amor àquilo que Ele... Porque a palavra de Deus diz que Ele amou o mundo de tal maneira que se deu por você, se deu a si mesmo, por mim e por você, para que eu e você não perecêssemos, mas tivesse uma vida, e a vida é a abundância de vitória. Amém? Ficam todos em paz, ficam com Deus. Amados, não esquece de assinar o canal, tocar o sininho. Amém? Fico com Deus.